eu tenho um lado meio cético com relação a muita coisa do que a gente consegue desenvolver no Brasil hoje. Né? Tanto que tem um conteúdo na Lancei, que a gente coloca no YouTube, que eu chamei de Desgringolando. Legal. Que é para pegar o que se fala na gringa e traduzir para o Brasil, não no literal do inglês para o português, mas traduzir mudando para o que acontece aqui, né? Então, por que eu tô falando isso? Muita coisa, eu sou cético, eu acho que não dá para replicar, porque aqui a economia é diferente, a cabeça dos investidores é diferente, né? Então eu penso assim, cara, tem coisas que eu acho que não se traduzem, e tem mercados que a gente tem aqui que não existe em nenhum lugar do mundo que existe aqui, porque é a nossa característica. E aí, quando a gente olha para Deep Tech, eu fico, cara, funciona, dá para fazer essa parada no Brasil mesmo, tá ligado? Tô jogando aberto pra você. Assim. Pô, e você jogou uma que é muito legal. Eu tenho um Instagram que chama Empreendedor Científico, onde eu basicamente falo mais das coisas que dão errado do que dá certo. Tá? E por que eu acho isso legal, a tua pergunta? Porque, assim, primeiro que a gente está vivendo a primeira grande onda de Deep Tech no Brasil. Isso é real. Né? Se você perguntar 5, 10 anos atrás sobre esse assunto, primeiro nem o conceito as pessoas saberiam. É mesmo? Né? Hoje já não sabem. Quanto se você pegasse um pesquisador da academia, que é o produto da Deep Tech, são feitos por pesquisadores em suma, engenheiros e tal, mas ele pergunta qual é a tua rota? A rota dele é mestrado, doutorado, viver de pós-doc, conseguir renovar bolsa, passar no concurso ou não. Se não conseguir passar no concurso, ou ele vai desistir, né, e vai trabalhar com outra coisa, ou ele vai ser absorvido para o setor privado, educacional, vai dar aula. É isso, essa é a rota, tá? Essa é a rota da grande maioria. 10 anos atrás, 5, por aí. Isso é o cenário do Brasil ou Latam? Olha, eu vou te dizer que... Porque eu comecei a ver uma movimentação Latam também. Sim, Latam. Vou estender. De fato, não é só o Brasil, não. O Brasil está até um pouco mais atrasado em relação a alguns países como Chile, por exemplo. Caraca. Tá. Mas isso era um cenário muito comum que o Brasil não aprendeu a absorver essa galera para o setor produtivo privado. Então, assim, ficou um bando de doutor desempregado. Os números, não é o Bernardo está falando, esses são os números. Tá aí. Tá, isso é doideira, velho. Com essa movimentação, você começa a ter pessoas já falando, de pesquisadores, que já começaram a entender assim, putz, startup, tal. E aí vem a diferenciação, né? Deep Tech, conceito de Deep Tech, é uma, né, da tradução literal, uma tecnologia profunda, uma alta tecnologia, não necessariamente científica, ela pode ser uma engenharia, alguma coisa assim, que usa a ciência, né, um empreendedor científico, e usa a alta tecnologia, engenharias e tudo mais, para desenvolver algo. Esse algo pode ser também uma startup. Pode ser também. Então, necessariamente, Deep Tech é uma startup. Tá? Beleza? Ela pode criar uma startup. Exatamente. Então, beleza. E aí, é convenientemente interessante você pensar que da universidade, onde está o core científico das pessoas, dali sai um startup de base científica, logo Deep Techs. Tá? E aí a tua pergunta é no sentido de, mas a gente está preparado para isso? A gente consegue fazer funcionar, né? Eu acho que assim, eu traduzo assim, a universidade está preparada para isso? Eu falo, não, ponto. Não, ponto. Está começando a mudar? Está. Então, começando a mudar pelo próprio NIT, né, aquele núcleo que vai cuidar das patentes da universidade, que está começando a entender essa jornada, alunos já começando a falar de empreender, editais como a FAP, o PIP-FAPESP e outros abrindo essa possibilidade, FINEP. Então, assim, começando a ter uma movimentação, grupos como a Emerge, o Caos Focado, a Wilinka, que começam a falar de Deep Tech. Então, isso está começando a acontecer. Agora, quando a gente bota na prática, ao real, o que a gente tem? A grande maioria das Deep Techs nascendo na universidade, porque é de onde sai a maioria da ciência brasileira. Do contrário, seria da Embrapa, Butantan e tal, mas a gente tem poucos institutos autônomos de ciência, né? Então, as Deep Techs de base científica, né, saem da universidade, num imbróglio onde muitas vezes a universidade ainda não entendeu essa jornada, e aí você pode ter spin-offs acadêmicos ou startups buscando sair da universidade para ter essa rota. Para lugares que entenderam melhor. Para fora, mas e aí de novo, vai precisar de dinheiro. Então, o primeiro dinheiro busca nesses editais. Esses editais não vai botar uma grana pesada na mão do cara. Para fazer os 40 milhões que você precisa ali para dar o próximo passo. E aí eu falo, tem como fazer Deep Tech com pouquinho dinheiro? Não tem. Então, assim, esse cara, mas tem um edital de dar 50 mil.
Mas 50 mil talvez você faz eu vou viajar lá para Londres, então, para fazer as conexões. Não, mas então você tem, olha a quantidade de trava que começa a acontecer. Você começa a ter primeiro uma falta de cultura, depois uma falta de apoio, depois um entendimento mesmo da rota. Porque, por exemplo, se eu tenho uma tecnologia que nasce na universidade, quais são os acordos que eu tenho que fazer? A tecnologia não é minha. É minha e da universidade. Como é que você divide isso? A universidade entendeu. Então, assim, eu vou fazer um acordo de co-desenvolvimento, de licenciamento. Então, a universidade entende essa rota? Eu digo, a gente está penando com isso. Nossa. Para explicar que existe uma rota e tal. Não é só a gente, não, de uma forma geral. Aí depois vem vamos supor que esse camarada, com uma solução fantástica, conseguiu resolver esse problema, resolveu outro, ganhou um dinheirinho de um edital, não foi muito, mas conseguiu, e ele milagrosamente, né, conseguiu avançar. Aí agora ele vai precisar daquele dinheiro mais pesado mesmo, né? O dinheiro que vem dos VCs, né, os Venture Caps. Aí a gente entra no segundo problema, que é, diferente dos investidores tradicionais de startups, porque a startup não é novo no Brasil, startup, né? Não, isso já com 10 anos atrás ou mais já tinha. Quantos investidores entendem Deep Tech? Nossa, então... Se VC já é difícil. Quantos VCs entendem Deep Tech? Aí eu vou jogar mais uma. Uma das grandes características das Deep Techs é demora na geração de receita. Aí o VC fala assim, olha... Cadê teu MRR? Ou então ele fala... Qual é a então, margem assim, de... então não, tá eu digo mais, até editais governamentais para startups, para Deep Techs. Quantas receitas vocês têm? Cara, alguém explica para esses caras que nunca vão ter receita em menos de 2 anos? E tem um detalhe, demora por quê? Porque a ciência demora o seu tempo. A ciência, ela não consegue acelerar. Você consegue botar mais gente trabalhando, mas a ciência tem um período de maturação. Até por essas validações que você falou de segurança, você tá mexendo com saúde, tudo, não dá para acelerar. Não põe nessa então não adianta. Não adianta. E aí, assim, a geração, ela demora. Aí é que atende o apetite daqueles fundos, porque o cara, no fundo, ele vai ter que entregar um retorno no X tempo. Se, né, o fundo já começou a avançar, ele começa a ficar mais apertado nessa geração de retorno. Então, ou você tem VCs que entenderam a lógica, o fundo foi constituído com esse racional. Então, e lá fora, nos Estados Unidos, os caras já estão super mais acostumados. Com PowerPoint se levanta dinheiro. Embora está mais difícil. Já teve o grande boom, as coisas já estão, depois da pandemia, um boom enorme de biotechs, todo mundo apostando em terapias, mas já fez a ondinha. Então, tem esses desafios que a rota da Deep Tech é uma rota bem ingrata em muitos momentos, né? E eu acho que a gente só conseguiu porque a gente estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. O time, né, velho? O time certo, o meu sócio, Otávio,